a Lei Dominical em 1888. E o argumento de Alonzo T. Jones, perante o Congresso dos Estados Unidos. Entre os anos de 1880 a 1890, houve uma agitação para se criar uma lei, quanto à observância do domingo, nos Estados Unidos. No início de 1888, o senador Henry W. Blair, republicano de New Hampshire, e presidente do Comitê de Educação e Trabalho do Senado, propôs um projeto de lei para promover a observância do domingo, como dia de culto religioso. O pastor A. T. Jones foi eleito como representante da Igreja Adventista, para comparecer perante o Congresso dos Estados Unidos, para testemunhar contra o projeto de lei, para a guarda do domingo, do senador Henry Blair. Em 13 de dezembro de 1888, Jones apresentou seu caso perante o comitê. William Campbell, Preston Breckinridge, membro do Congresso americano, também apresentou em 1890, o projeto de lei dominical Breckinridge, uma emenda que intencionava forçar a observância do domingo. Além de sua visita ao Congresso americano em 1888, contra o projeto de lei de Blair, Jones também falou perante o Comitê do Senado americano, em Washington, em oposição a este projeto de lei dominical de Breckinridge, em 1890, que propunha uma lei dominical em Washington. Mais tarde, em 1905, Jones foi selecionado pela Associação para visitar a Casa Branca e apresentar ao presidente Roosevelt uma declaração da posição da Igreja em relação à ideia americana de governo civil, enfatizando a crença adventista na liberdade religiosa e na separação total da Igreja e do Estado. Vários jornais noticiaram essa visita. A emenda constitucional foi derrotada, e Jones logo foi reconhecido como o mais proeminente orador da Igreja Adventista, em questões ligadas à liberdade religiosa. Veja agora, a reconstituição de uma parte do argumento que o campeão da liberdade religiosa, Alonzo T. Jones, usou perante o Comitê de Educação e Trabalho do Senado dos Estados Unidos em Washington, em 13 de dezembro de 1888, para derrotar a lei dominical. O argumento lógico e habilmente elaborado de Jones venceu. Este foi o mesmo ano em que os adventistas do sétimo dia receberam maior luz sobre a poderosa mensagem da justificação pela fé. Veja. Senhor, você pode falar do poder de uma maioria em questões sociais e civis, mas não a maioria, por maior que seja, que possa invadir o território da religião de um homem, não nesta terra, não sob a nossa Constituição. Sr. Jones, você não reconheceu a condição mais importante ainda, a responsabilidade para com o Estado de proteger o bem-estar do povo como um todo. Senador, parece que o senhor não reconhece a clara distinção entre a responsabilidade do homem para com o Estado e o seu dever para com Deus. O primeiro deve ser cumprido sob a força da lei, o segundo dever para com Deus deve ser cumprido apenas sob a força do amor e que livremente, voluntariamente, nenhuma lei pode ordenar o amor. Mas a lei do Estado deve proteger o povo para que cumpra o seu dever para com Deus. Nossa lei dominical foi escrita para garantir a preservação do dia do Senhor para o benefício do povo. Um objetivo admirável, senador Blair, mas completamente desnecessário. A nossa Constituição já reconhece os direitos do povo no que diz respeito à sua religião. A sua lei dominical não acrescentaria nada às nossas liberdades fundamentais, mas sim acrescentaria restrições. Receio, Senhor, que você esteja cego para as realidades de nossa época. Se os homens têm um dever para com Deus e não o cumprem de boa vontade, eles se tornam uma influência corruptora na sociedade. Esta proposta de lei dominical teria uma influência corruptora ao introduzir força e coerção na sua observância. Pelo contrário, o efeito pretendido é realçar o sábado. Se os homens não consentirem em honrar o dia do Senhor, se as suas ações nesse dia não forem restringidas pela lei civil, então eles espezinharão os próprios direitos daqueles que honrariam, e mereceriam o dia como totalmente abaixo da lei. Com todo respeito, senador, não consegue ver que o seu projeto de lei dominical propõe atropelar os direitos das minorias religiosas? Quer realmente regressar àquela idade das trevas em que a Igreja e o Estado se uniram para forçar os homens a violar a sua consciência e a conformar-se com uma religião oficialmente estabelecida? Agora, essa é uma comparação indigna, Senhor.
As leis dominicais é para o benefício final de toda a sociedade. Não são uma função legítima do Estado legislar em nome do bem comum. O bem comum que você valoriza tanto não serve, pois restringe os direitos da consciência de um homem, a fim de ampliar os direitos de outro. É melhor atendido pelas liberdades sobre as quais esta república foi estabelecida, patrocinada pelo Estado. A coerção religiosa desafia a intenção clara dos pais fundadores. Mas esta lei prevê uma isenção para aqueles que desejam adorar em outro dia, como os judeus, os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, que observavam o sábado. Então onde está o problema? O problema é... Porque exatamente esta manhã a senhora Betterham, da União Feminina Cristã de Temperança, dirige-se ao seu comitê em apoio a tal isenção que ela confirmou com representantes de 9 grupos diferentes, que observam o sábado em vez do domingo. E você sabe quantos deles aprovaram a isenção? Todos eles, cada um deles. Senador, tenho grande respeito pelos princípios de temperança promovidos pela organização da senhora Betterham, mas ela não fala em nome da minha denominação sobre a questão das isenções. Então, professor Jones, você está prestes a se opor a isenções que beneficiariam certamente o seu grupo e vários outros. Sim, na verdade você se opor a uma isenção na cláusula não altere a lei proposta de modo a modificar a nossa oposição. Aqui está o princípio, senador, se a lei fosse justa e perfeita, não seria necessária uma isenção. Outra coisa, uma cláusula de isenção não é mais do que uma cláusula de tolerância disfarçada. Tolerância não é liberdade, é apenas uma forma de condescendência, a maioria tolerando as opiniões e ficções da minoria. Nossa Constituição não garante tolerância, mas direitos, e reivindicamos esses direitos como cidadãos americanos. Sr. Jones, sem ceder ao ponto, deixe-me passar para outra pergunta. Como reagiria se reescrevêssemos este projeto de lei como uma lei do sábado, sendo o sábado e não o domingo? Suponho que o senhor tomaria uma posição muito diferente. Pelo contrário, senador, todas as leis que tentam forçar a consciência são manifestamente anticristãs e inconstitucionais por sua própria natureza. Portanto, senador, somos contra todas as leis dominicais que já foram feitas desde então. A primeira promulgada por Constantino é aquela que você está propondo agora, e se você a mudasse de uma lei dominical para uma lei do sábado, nós nos oporíamos a ela com a mesma firmeza. O projeto do senador Blair nunca saiu do comitê, mas já havia muitas outras leis dominicais que são comumente chamadas de leis azuis. Na verdade, na América hoje, 49 dos 50 estados têm leis que protegem o domingo. O Alasca é a única exceção.